A história é feita de momentos. Momentos em que o destino de séculos é selado por uma única ação. Um sussurro, uma traição e uma gota de sangue derramada no lugar errado. Hoje, uma voz no tempo viaja até o coração da Idade Média, para um dia escuro e gelado de dezembro, dentro dos muros sagrados de uma catedral. Vamos testemunhar o assassinato que não apenas matou um homem, mas que abalou os tronos dos reis e o poder dos papas. Um assassinato que mudou para sempre a relação entre a coroa e a cruz. Esta é a história de uma amizade transformada em ódio, de lealdade transformada em desafio. Esta é a história de Thomas Becket. No século XII, a Inglaterra era governada por um rei de poder e fúria lendária, Henrique II. Um homem que controlava um império que se estendia da Escócia aos Pirineus. Ao seu lado, como sua sombra, estava seu amigo mais próximo, seu confidente, Thomas Becket. Becket era um homem do mundo, brilhante, charmoso, eficiente. Como chanceler do rei, ele vivia no luxo, cavalgava para a guerra ao lado de Henrique e cumpria cada desejo de seu mestre. Eles diziam que eram um só coração e uma só mente. Henrique, em sua busca por poder absoluto, tinha um problema: a Igreja. Uma força independente, com suas próprias leis, seus próprios tribunais e lealdade a um poder em Roma, não em Londres. O rei precisava controlar a Igreja. E ele teve uma ideia que parecia genial. Em 1162, o cargo de arcebispo de Canterbury, o mais alto da Igreja na Inglaterra, ficou vago. Henrique nomeou seu amigo, Thomas Becket. Ele acreditava que seu leal chanceler continuaria sendo seu servo, que ele colocaria a vontade do rei acima da vontade de Deus. Foi o maior erro de cálculo de sua vida. No momento em que Becket vestiu o manto de arcebispo, algo mudou. O homem do mundo desapareceu. Ele renunciou ao cargo de chanceler, trocou as sedas por um cilício áspero sob suas vestes. Ele jejuava, orava e se tornou o mais feroz defensor dos direitos da Igreja. O servo do rei se tornou o servo de Deus. O rei ficou furioso. A amizade se transformou em uma amarga disputa política. O rei exigia que clérigos criminosos fossem julgados em tribunais reais. Becket recusou, defendendo a autoridade dos tribunais da Igreja. O conflito explodiu. Becket foi forçado ao exílio na França por 6 anos. A disputa abalou a Europa. Finalmente, uma paz frágil foi negociada, e Becket retornou à Inglaterra em 1170. Mas o desafio no seu coração não havia diminuído. Ao chegar, ele imediatamente excomunicou os bispos que haviam coroado o filho de Henrique, um direito que pertencia apenas a Canterbury. Quando a notícia chegou ao rei, que estava na Normandia, sua fúria transbordou. Em um acesso de raiva, diante de sua corte, ele gritou as palavras que selariam o destino. Que miseráveis zangões e traidores eu nutri e promovia em minha casa, que deixam seu senhor ser tratado com tanto desprezo vergonhoso por um clérigo de baixa estirpe? Não haverá ninguém para me livrar desse padre turbulento. As palavras ecoaram pelo salão. 4 cavaleiros ouviram: Reginald Fitzurse, Hugh de Morville, William de Tracy e Richard Le Breton. Eles interpretaram as palavras do rei como uma ordem. Eles cavalgaram para Canterbury. Em 29 de dezembro de 1170, eles invadiram a catedral. Os monges tentaram trancar as portas, mas Becket os proibiu. A igreja não deve ser transformada em um castelo, ele disse. Os cavaleiros com espadas em punho o encontraram perto de um pilar.
Onde está Thomas Becket, traidor do rei? Eles gritaram. Aqui estou, ele respondeu. Nenhum traidor, mas um padre de Deus. Eles tentaram arrastá-lo para fora, para matá-lo em solo não consagrado. Ele resistiu. Então, o primeiro golpe veio, cortando o topo de sua cabeça. Um segundo golpe o atingiu. Com o terceiro, ele caiu de joelhos, murmurando: pelo nome de Jesus e pela proteção da igreja, estou pronto a abraçar a morte. Um último golpe estilhaçou seu crânio. Seu cérebro e sangue se espalharam pelo chão de pedra da catedral. O assassinato estava completo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mas a história estava apenas começando. A notícia se espalhou como fogo. Um arcebispo, assassinado em sua própria catedral por cavaleiros do rei? A cristandade ficou horrorizada. Henrique II, ao saber do que suas palavras haviam causado, ficou devastado. Ele se isolou, jejuou e vestiu-se de saco. O Papa o ameaçou com a excomunicação de todo o seu reino. Quase que imediatamente, milagres começaram a ser relatados no túmulo de Becket. Os blendos viam, os doentes eram curados. Em 1173, apenas 3 anos depois de sua morte, Thomas Becket foi declarado santo, uma das canonizações mais rápidas da história. O rei, para salvar seu reino e sua alma, foi forçado a uma humilhação pública sem precedentes. Em 1174, Henrique II caminhou descalço pelas ruas de Canterbury. Ele foi até o túmulo de seu antigo amigo e, diante dos bispos, foi açoitado como penitência. O assassinato que deveria afirmar o poder do rei fez exatamente o contrário. Ele demonstrou que havia um limite para o poder secular, que nem mesmo o rei mais poderoso da Europa poderia atacar o coração da igreja e sair impune. Canterbury se tornou o maior centro de peregrinação da Europa. Milhões de pessoas, de camponeses a reis, viajaram para lá, criando uma indústria de fé e relíquias. O culto a São Tomás Becket se espalhou por todo o continente. Este não foi apenas um assassinato. Foi o momento em que a Idade Média se viu em um espelho. Um momento que definiu os limites entre o poder terreno e o poder espiritual por séculos. Uma única morte deu à Igreja uma vitória moral que nenhuma batalha poderia ter conquistado. E que ensinou aos reis que, na Idade Média, havia um poder que nem mesmo suas espadas poderiam tocar.